Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula da nossa semana, ela é, como vocês já devem ter visto no portal, é sobre micro-organismos patogênicos. Ela vem na sequência de saúde coletiva, de saúde individual, né? O impacto que esses seres vivos, eles causam na saúde individual, na saúde coletiva, né? E o que pode ser feito na questão de educação e de saúde. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar é em quebrar esse título, né? Micro-organismos patogênicos. Se você chegar de cara falando esse termo para os alunos, ou até mesmo para se o aluno for adulto, né, uma pessoa que não é da área, ele leva um choque. Que coisa mais chata, micro-organismo patogênico. E como que a gente quebra isso? Através de conhecimento, né? De uma forma simples, trazendo explicações, considerações, que de forma que ao final da sua aula, pelo menos das 2 primeiras aulas que você tiver com a sua turma, quando você citar novamente esse termo micro-organismo patogênico, não seja uma coisa tão distante, que isso seja compreensível para ele, né? É o mínimo, tá? E de que forma nós fazemos? Vamos lá, para isso que a gente está aqui. Bom, primeira coisa, né? Hoje, você tem, em média, 1,5 milhão de espécies catalogadas pelos seres humanos. 10% dessas espécies, elas são invisíveis aos olhos nus. No entanto, ela está aqui, ela está aí, né? Ela está no seu computador, ela está no meu celular, está no livro, ela está na minha mão, né? Eles estão em todo e qualquer lugar. Ele está na floresta, tá? E mesmo assim, a gente não tem tanto conhecimento, né? E às vezes até, como nós não vemos, a gente, assim, não crê muito, né? Igual a história de São Tomé. Você quer ver uma prova disso? Bem atual? É a questão da Covid, né? Que é a doença causada pelo vírus. E como ninguém enxerga o vírus, né? Você só vai crer a hora que desenvolve a doença. Então, a questão do uso de máscara, a questão de limpar as mãos, né? Parece que é algo assim que não tem tanta importância. Mas nós sabemos que sim, né? Espero que todos saibam, que estejam conscientes de que sim. Bom, e esse vírus, né, mudou a vida, não foi de uma pessoa, não foi de uma família. Ele mudou a rotina de todo um planeta. Interferiu ativamente na economia, no cotidiano das pessoas, e sabemos lá quais outras interferências. Não estou falando nem das vítimas, né? Estou falando de uma logística diária. Lá no ensino fundamental 2, que é o 6º ao 9º, né, que é o que a gente trabalha em prática 3, o estudo de micro-organismos, ele fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque lá de 1º ao 5º, as crianças não têm muita maturidade para isso. Criança pequena, você usa uma outra linguagem. E como é um ser invisível ao olho nu, fica mais difícil ainda para você tentar agregar algum conhecimento sobre isso, né? Você tem que fazer de outras estratégias para isso. Então, no ensino fundamental, não, eles já são maiores, já têm uma noção. E outra, a possibilidade de experimentos, ela aumenta bastante isso, né? Então, você consegue trazer isso para o seu aluno. Bom, relacionar esses micro-organismos à saúde, ela é a entrada para o estudo da microbiologia. Você vê que aos poucos a gente vai quebrando esses termos, né? Então, a microbiologia, ela motiva políticas públicas de saúde, né? Porque dessa forma se entende que saúde, que hábitos de higiene estão extremamente ligados à saúde, né? E isso podem salvar vidas, tá? Evitam muitas doenças. Até durante os anos, né, que foram feitas essas descobertas, já se avançou muito. Tanto que hoje a expectativa de vida das pessoas ela é muito maior, né?
por causa dessas descobertas que fundamentaram noções de higiene mais severas, né, mais certeiras, e também a questão das vacinas. Então, você desenvolvendo, através da microbiologia, você desenvolve vacina, você sabe o que pode evitar, e isso você prolonga a vida das pessoas. Lá, quando você vai passar isso para o seu aluno, eu sugiro para vocês, lá como introdução, né, você trazer um assunto já bem da atualidade, né? Nesse caso hoje não, porque ninguém está frequentando as aulas presenciais, mas isso pode ser usado por muitos anos ainda. E é bem legal, não sei se vocês se recordam da atividade de linha do tempo, né? A linha do tempo, ela é bem propícia para esse tema. Você pode trazer através de pesquisa, para que eles montem, né, na linha do tempo de forma mais lúdica. Você pode fazer com cartazes mesmo, né, desenhando, e cada um pega uma época, um fato, e depois você monta na classe, ou vai fazer individual. Essa estratégia você que vai montar de acordo com a sua turma, de acordo com a sensibilidade que você tem de compreender que forma será melhor para os seus alunos. E assim, é muito interessante também citar né, o que eles trarão, algumas assim curiosidades, né? Eu enumero para vocês lá, começaria falando, né? Você sabia que micróbios, né? Os micróbios, que estão microbios, né? Vidas microscópicas, eles foram os primeiros seres vivos da Terra, né? Mas só no meado do século XVII, que um holandês, né? Curioso, um holandês muito curioso, que por diversão ele derretia vidros e confeccionava lentes, e com essas lentes ele conseguia visualizar algas, bactérias, né? E daí foi um passo para surgir o microscópio. Foi daí que começou o termo de microbiologia, né? Então é um dos fundamentos. Outra curiosidade bem legal também é do Robert Hooke. Então lá, na determinada época, havia muitos animais morrendo no leste europeu, né? E ele, com seu microscópio simples que ele tinha ganhado, né? O que ele resolveu fazer? Ele analisou amostras de ovelhas contaminadas e não contaminadas, e ele percebeu que no sangue das ovelhas contaminadas havia a presença de bacilos, né? De bastonetes, né? Que no caso a gente saberia depois que na verdade é o bacilo lá da tuberculose, né? Então ele já descobriu. Só que ele não sabia que esse era o bacilo, né, da tuberculose. No caso, todos esses experimentos dele, né, eles foram postulados e fundamentaram a microbiologia, tá? Posteriormente, também, no caso, a questão do estudo do bacilo causador da tuberculose. Então, parece que é bobeira, mas essas simples falas, né, elas instigam a curiosidade do aluno bastante. Claro que você não vai só chegar contando, né? Você pode levar slide, você pode pedir para que eles pesquisem. Tudo depende do professor, o jeito que ele faz, né? É o tal do borogodó que a gente sempre conversa, né? Ele não surge do nada, ele tem técnicas, mas você tem um jeitinho para fazer acontecer. Que jeito que você vai falar? Se você ler só, você não prende atenção de ninguém, né? Não tem jeito. Então, como que você vai aplicar isso? Como que você vai trazer essa proposta para o aluno? Ele depende exclusivamente de você. Mas nós sabemos que tem muitas estratégias, né? A gente consegue buscar material para trazer esse aluno para o aprendizado significativo. Bom, falando rapidamente da parte técnica, né? Só para dar uma relembrada. Então, os micro-organismos, né? Eles são divididos em dois grupos. Eles têm os não patogênicos e os patogênicos. Vocês estudaram isso, né? No caso dos não patogênicos, falando bem rapidinho, se divide em dois
subgrupos. Os inofensivos, né? Por que inofensivo? Ele não auxilia em nada, mas ele também não prejudica. Como assim? Ele está lá no cotidiano, ele está fazendo a ação dele na natureza, ele está participando, né? E não, eles são chamados de deteriorantes. Então, eles deterioram o alimento, fazem a reciclagem lá na natureza, né? Mas não interferem em nada, tá? Claro que ninguém vai comer um pão estragado por causa disso, tá? O outro grupo são chamados os micro-organismos não patogênicos úteis. Por que úteis? Ele tem uma utilidade significativa, alta para o ser humano ou para atividades humanas, né? Então aqui, por exemplo, nós temos as conhecidas bactérias que vivem no nosso trato intestinal. Lembrando que não é porque a bactéria está lá no seu trato intestinal, ela é útil, fora dali ela seja inofensiva, né? Ou ainda continue sendo útil. Ela é útil dentro daquela situação, naquele processo, né? Então, tanto é que se você consumir um alimento contaminado por fezes que contém essas bactérias do trato intestinal, ela não vem trazer utilidade nenhuma, pelo contrário. Então, tudo é dentro de um contexto, né? Outro exemplo de bactéria, assim, que dá para falar bastante para os alunos, é a questão das de micro-organismo úteis, são as leveduras, né? Os fungos, né? Que a questão do fermento, são indispensáveis na formulação de bebidas e de alimentos. Outra história também bem legal é do fungo da penicilina, né? E falar sobre a descoberta. Acho que todo mundo conhece a história da descoberta da penicilina. Duvido que tenha aluno que, dependendo do jeito que o professor aborde, né, traga todo um contexto, ele não se interessa. Porque eu acho uma história fantástica, né? Todo mundo que conhece se encanta pela história do conhecimento da descoberta da penicilina. Creio que de todos os alunos que estão assistindo essa aula agora, não tenha nenhum que não conheça, até porque eu já comentei isso em sala de aula. Se ainda houver algum que não conhece, por favor, vá atrás, tá? E domine isso. Isso um biólogo, um professor de biologia não pode deixar de conhecer de maneira alguma. Bom, o segundo grupo, né, são o que nós queremos falar com mais aprofundamento. São os micro-organismos patogênicos. Né? O que é patogênico? Que causam doenças, né? Capazes de produzir infecções nos hospedeiros. E pode ser transmitida de várias maneiras, né? Bom, quando... como que fala? Quando comparados, né? Eu coloquei para vocês no material um quadro lá que compara vírus, bactérias, protozoários e tal, né? Tem ali, tá bem legal, um material que você pode diversificar e fazer uma adaptação para trabalhar com o aluno, mas serve para você também. Percebam que lá no vírus, ele não tem nenhuma utilidade. É um quadro que tem o agente, né? Ele tem a característica e tem benefícios e malefícios. Então, o vírus, até a própria palavra vírus, ela quer dizer doença. Tem vírus que eles são inofensivos. Eles não ajudam em nada, mas também não causam nada, né, até então. No entanto, não há nenhum vírus que seja benéfico. Ele não tem nenhum vírus útil, tá? Bom, continuando aqui. Trouxe para vocês, né, depois de tudo isso, vamos ao X da questão, as práticas, né, para trabalhar com os alunos. É uma pena, né? Outra situação assim que seria indispensável estarmos em sala de aula, né, fisicamente, para realizarmos esses 5 experimentos, porque você precisa ter essa base do que dá certo, do que não dá certo, para você aplicar em sala de aula. Então, assim, recomendo que vocês façam esses experimentos em casa, né? Se vocês farão ou não, o que eu posso fazer? Eu não tenho como saber,
né? É uma recomendação. Mas assim, ouça a experiência, a voz da experiência, né? Do pouco da experiência, pelo menos em sala de aula. Não faça uma atividade com o seu aluno que você não tenha testado antes. Eu já fiz atividade que eu já testei, deu certo. Fiz com outras turmas, chega numa turma não dá certo, faltou alguma coisa. Faça antes, né? Porque senão você desmotiva a sua turma. Dependendo da sala ou da classe, você não recupera nunca mais. Então, lá tem 5 experimentos bem fáceis, tá? Eu só posso realizar, professora, em escola que tem laboratório, de maneira alguma. Todos esses experimentos aqui sugeridos a vocês podem ser realizados em qualquer escola, não há necessidade de microscópio. Claro que se tiver, você pode aprimorar ainda mais essas práticas. A primeira, ela fala do cultivo de bactérias. Eu já fiz com os meus alunos, né, de 7º ano. 7º ano é na faixa de 12 anos, né, 13 anos, e eu coloquei como caça-micróbios, né. Foi uma das experiências assim mais ricas que eu já tive. Então você prepara o meio de cultura, lá tem a receitinha básica, que vocês também já devem conhecer, com gelatina, caldo de carne, né. E aí você prepara esse meio de cultura. Se você tiver uma placa de Petri, você coloca, né? Tem placa de Petri mais barata, aquelas plásticas, que é o recomendado até para evitar acidente. Ah, eu não tenho, é caro, não precisa se desesperar. Eu não fiz com placa de Petri, fiz só em uma, né? Que é o que eu tinha, mas dá para você, aqueles copinhos, aqueles frascos para gelatina, descartáveis, que são bem pequenininhos assim, que você compra em casa de embalagem, né? Geralmente ele já vem desinfetado, vem tudo fechadinho. Mas qualquer coisa você pode passar um álcool 70 para evitar. E aí você faz, né? Vocês vão ver o desenvolvimento. Os alunos, depois que preparam o meio de cultura, eles vão se preparar com cotonetes e tal, para sair coletando amostras, né? Eles passam esses cotonetes em ambientes de circulação. Inclusive, eles podem passar também no próprio corpo humano. Né? Eu pedi para eles que passassem entre os dentes. Foi bem legal, sabe? Foi assim... A reação deles depois de alguns dias, né? Então, e você interessante não, é indispensável o uso de etiqueta, né? A questão do cuidado para não ter outras contaminações, etiquetar, fechar. Então, lá, por exemplo, você passou o cotonete no banheiro, né? Na pia do banheiro, na torneira da pia do banheiro. Então, marca lá, torneira da pia do banheiro e a data, né? Se possível, horário. Já deixa a etiqueta pronta, cola lá. Nos dentes de fulano, né? Na maçaneta da porta, na carteira dele, no celular, né? E aí você aguarda alguns dias e depois você vai ver como que tá aquele meio de cultura. Garanto que vocês verão umas imagens bem terríveis, né? Tem uma lá, eu coloquei para vocês no slide. Vocês já devem conhecer também. Assim, outra proposta é para testar produto de limpeza. É muito legal. Esse aqui, assim, até comecei a fazer, e um aluno, ele passou para a mãe, né? E falando assim, porque na verdade, quanto mais a areola, assim, em volta, né? O papelzinho lá, vocês vão ver, em volta daquele fungo, daquela bactéria que foi coletado, mais branquinho, mais clarinho ele tiver, é sinal que o produto de limpeza é bom. Então a mãe gostou porque ela sabia que tal produto, mesmo sendo barato, era bom, né? Então foi bem interessante. Então ele fala, você usa, você pode usar as bactérias, né? Os fungos que você coletou, e tem todo o procedimento lá para vocês, tá? Bem interessante. O terceiro, ele já não é um experimento, ele é um jogo, tá? É um jogo lúdico, que é o pega-pega. Ele simula o sistema imunológico. Você vai fazer com cartões, mas você pode adaptar, né? Você pode fazer com outro material. Alguns alunos serão, por exemplo, um cartão branco. Ele é o sistema imunológico, né? Outros serão o cartão vermelho. Serão os que simulam o micro-organismo invasor. E aí vira um jogo de pega-pega mesmo. Depois você faz as suas considerações. Né? Então, para o aluno entender como que funciona mais ou menos o nosso sistema imunológico. O quarto, eu já fiz com o pessoal lá do 5º semestre,
no ano passado e tentarei fazer com o pessoal desse semestre, né? Só que no caso deles, o assunto abordado foi os fungos. Eu fiz em laboratório, mas dá para você fazer em casa, né? Então, se você aprende no laboratório, você faz em qualquer outro lugar depois. É só você adaptar os materiais. Estragando o mingau. Então, você prepara o mingau com os alunos. Se você tiver dificuldade com isso, prepara você sozinha, né? Eu acho que de sexto ao nono é melhor você preparar na escola. É legal preparar para que eles vejam, ele está bem quentinho, né? Ou pede para alguém preparar, mas ele tem que estar livre de contaminação. E aí você espalha, distribui esse mingau em 5 copos numerados, né? E aí você faz os experimentos. Então lá eu não me recordo direito, mas vocês vão ver, tem tudo lá. Acho que o primeiro é aberto, né? Sem fazer qualquer coisa. O segundo acho que é coberto com filme. O terceiro e o quarto, um coloca vinagre, o outro coloca óleo. E no último você coloca na geladeira. E depois de alguns dias é para você ver o que aconteceu com esse mingau. Se ele estragou, não estragou, né? Então eles conseguem fazer essa relação entre o cuidado com os alimentos, né? E na conservação desse alimento. É bem interessante também. E o último, ele fala das mãos limpas. É uma atividade dinâmica também, que a gente usa fermento biológico, né? De apertar a mão limpa e ver assim que aparentemente, às vezes uma mão tá limpa, mas ela está cheia de micro-organismos. Então é uma atividade bem interessante. Como sempre falo para vocês, guardem esse material, ele será de grande valia na prática de vocês, tá? É bem interessante, a aula está praticamente montada. Bom, finalizando aqui. Para que servem essas atividades, né? Essas atividades, elas fazem o quê? Elas aumentam o interesse do aluno na aula, né? Elas fazem com que os alunos compreendam melhor alguns conceitos de microbiologia, tá? E trazem bastante significação ao dia a dia. E olha, com isso, o aluno também vai refletir sobre a questão da saúde, que é importante lavar as mãos, que é importante se cuidar, que tem uma relação muito clara, né, sobre a questão da higiene e do surgimento de doenças, tá bom? Acho que é isso. Espero que vocês leiam com calma o material, guardem, né, e aproveitem. Um grande abraço e até a próxima semana.